possamos ter uma noite agradável e entendimentos maiores da doutrina espírita. E aqui é uma casa em que eu me sinto mais à vontade, porque podemos fazer perguntas, né? E vocês responderem também. E eu gostaria de já começar com uma pergunta para vocês. Quem matou a morte? O Espiritismo. O Espiritismo... Gostei. O Espiritismo matou a morte. Até então, imaginava-se, mas não se tinha uma certeza, né? Imaginava-se que os mortos falavam. E nós ficávamos assim, amedrontados com essa situação de fantasma que voltou do túmulo. Americano adora isso daí, né? Eles foram os primeiros a colocar no cinema, então são os maiores produtores de cinema, então eles adoram colocar aqueles túmulos saindo, os cadáveres, e para amedrontar todo mundo, e a zumbi para lá, zumbi para cá. Por quê? Porque a experiência lá atrás era uma experiência dolorida, porque não se tinha a ideia, não se conhecia a parte de catalepsia, de letargia, e algumas vezes os mortos levantavam mesmo. Mas a maioria das vezes não eram os cadáveres que vinham, não eram os mortos que vinham, e sim os mortos vinham falar com a gente. Mas nós simplesmente ficávamos vendo aquilo, uns ficavam com medo, outros não, até que a religiosidade se formou e ficava um pouco difícil termos a convivência de mortos falando, já que a religião reinante dizia que morreu, vai para o céu e não vai falar mais. Morreu, vai para o inferno e não vai falar mais. Depois veio uma outra situação em que aí não ia nem para o céu nem para o inferno, e que ficava lá dormindo, esperando o juízo final. Mas a realidade é que os mortos falavam. Os mortos sempre estavam em sonhos, ou aparecendo, ou brincando, fazendo barulho, fazendo com que as louças todas quebrassem, aí quando ia lá não tinha louça quebrada nenhuma. As pessoas viam. Quando da religiosidade, começou-se até a ter uma percepção àqueles que colocavam que havia algo falando, que havia um fantasma, que meu tio veio falar comigo, e por aí vai. Mas, quando veio a doutrina espírita, e aí nós temos que entender que a doutrina espírita não veio inventar nada, dica de pitibiriba, é assim que fala, dica de pitibiriba. Ela veio simplesmente estudar tudo isso que nós já sabíamos que acontecia, e acontecia em todos os povos, todos, fossem eles adiantadíssimos, fossem eles atrasadíssimos. Todos os povos atrasados tinham lá os seus cultos aos antepassados, aqueles que se foram, que voltavam para falar, e aqueles muito adiantados, se adiantaram orgulhosamente, eles ficavam doidos com esta situação. Quando a doutrina espírita veio,
ela juntou tudo isso, porque foram os próprios espíritos que vieram nos dizer, e dizer assim, ó, eu sou você amanhã. Como isso daí? Você está nesse corpinho aí, mas ele vai morrer. Mas você não. O corpo morre, mas você não. Que isso? Eu vou, o corpo morre. Que negócio é esse? É porque eu sou um espírito. Eu sou incorpóreo. E você também é, só que você no momento está com um corpo físico. Foi isso que a doutrina espírita veio trazer para nós. E muitos de nós já pôde ter a comprovação. Vários outros não tiveram. Eu só tive as comprovações através dos meus estudos e de certezas de aproximação dos meus entes queridos em determinados momentos que você não tem como negar. Está aqui. Nós tivemos uma festinha lá em casa, porque, como vocês sabem, eu sou um super avô, 9 netos. Então é o ano inteiro tendo festa lá. E a última foi do neto, o Leandro Júnior, tem que ficar pensando para lembrar o nome dele, que é difícil. E durante a festa, minha filha chega para mim, pai, a vovó está aí. Eu falei, lógico que está. Mas eu vi, ótimo. Você acha que ela vai deixar de estar num momento em que toda a família está reunida, está todo mundo feliz, fazendo lá a festinha do garoto, os primos, de todo mundo lá, a família toda? Lógico que vai estar. Ah, bom, que ela estava ali. Ótimo, ela já deve ter sentado, tá aí. Fica à vontade. Fica à vontade. Mas é isso, é porque minha filha tem a mediunidade mais definida do que eu. A minha mediunidade, se existente, é a de ouvir as ideias dos espíritos para poder fazer esse trabalho aqui. Mas tudo muito tranquilo. Algumas vezes não foi tranquilo, mas a maioria das vezes tranquilo. Tem vezes que eu choro, tem vezes que eu fico poético. Essas situações acontecem, né? Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes é assim como está acontecendo. Então, a doutrina espírita veio e matou a morte. A doutrina espírita veio e falou assim, vocês são espíritos que estão reencarnados. Olha, não parece nada não, mas isso daí dá assim para todos nós uma responsabilidade muito grande. E eu vou querer saber de vocês que responsabilidade é essa, começando lá de trás. Que responsabilidade é essa que nós temos por termos o aprendizado que a doutrina espírita nos trouxe, que somos espíritos encarnados? Tem que falar alto, tá? Está pensando? Está pensando? Então vamos para lá. De estudar. Fazer o bem. Fazer o bem também. Mas ainda não é a resposta que eu quero. Não. Para progredir. Esse progresso que nós estamos através de sucessivas encarnações, é que nós conseguimos passo a passo realizar esse objetivo. Muitas vezes nós temos mais ou menos a fonte do nosso esforço. Ótimo. A resposta está perfeita. Tem que falar alto para a gravação. Está perfeita, mas não é o que eu quero. Nós temos que divulgar. Oi? Temos que divulgar, temos que passar para as demais pessoas que não tiveram contato com essa realidade.
Ah, ele quer que nós saiamos domingo de manhã batendo as portas para dizer para todo mundo isso. É isso daí? Não, não é assim. Não é Divulgar assim. principalmente com os nossos atos, com as nossas atitudes. E toda vez que nos abordarem, aí a gente esclarece. Maravilha. Certo também, mas não é o que eu quero. Certeza da vida futura. Bonito isso também, mas não é o que eu quero. Através dos conhecimentos, nós adquirimos, nós sabemos que temos que ter responsabilidade para nos mantermos de acordo com o que é ensinado pelos Espíritos. Também, mas ainda não é o que eu quero. Não? Eu vou dizer para você, a responsabilidade que nos dá é que tenhamos a coragem de vivermos como espíritos que somos. E não aquilo que nós fazemos, que é a vida olhando apenas essa vida do corpo. Então nós estamos na casa espírita, nós estudamos, nós sabemos que é para termos várias encarnações e que vamos melhorar e que temos que levar em consideração, fazer a caridade, tudo isso daí. Mas quando diz respeito à nossa vida, nós estamos com aquela situação enganosa de nos vermos apenas nessa vida. E quando isso acontece, e nós espíritas estamos assim muito deixando isso para trás, nós temos dores que não precisaríamos ter. Não precisaria. Porque quando nós vivemos sabendo da doutrina espírita, mas achando que a vida acaba e tudo acabou, que Deus não está olhando o nosso progresso, que Deus não está sendo bom para nós, que eu estou tendo algum problema ou outro que eu não deveria, eu começo a ter revoltas, eu começo a não entender aquilo que está acontecendo comigo. Agora, se eu tiver o meu olhar ampliado e poder raciocinar a minha vida como eu sou um espírito encarnado, eu estou tendo essa problemática agora, mas essa problemática, ela é para a minha vida eterna. Eu não vou morrer mais. Quem morre é o corpo. Então eu passo a ter uma visão diferente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma exposição que eu vi no YouTube, é do expositor Sérgio Lopes. Ele é psicanalista, não é psicanalista, é psiquiatra, e ele abordou de uma maneira que eu achei fabulosa, que dá para nós entendermos muito bem quem somos nós. E aí ele partiu da seguinte situação. Ele falou assim: Emmanuel diz que a mente é o reflexo, já ouviram? Da alma. Então vamos lá. A mente é o reflexo da alma. Joana de Ângeles, Hermance Dufour, a ciência psicológica coloca também que nós temos uma personalidade, nós temos uma persona, nós temos algo de diferente do outro nos nossos pensamentos, nos nossos atos, sendo que a nossa
constituição, nós temos o consciente e o inconsciente. Isso ele colocou lá. Mas também em outros cursos nós já vimos, em outros livros já vimos também. E aí eles desenham, sempre apresentam o consciente e o consciente, ou seja, a nossa consciência, como um iceberg, que são aqueles grandes blocos de gelo que ficam boiando no oceano. E esses grandes blocos de gelo, eles sempre mostram acima da água 10% apenas do seu tamanho. Então 90% dele está debaixo d'água e apenas 10% está acima do nível da água. E a ciência psicológica e também os espíritos colocam que aqueles 10% é o nosso consciente, é tudo que nós sabemos de nós. Tudo que nós sabemos de nós está ali. E lá naqueles 90% é o inconsciente. E o que está muito próximo ali à linha d'água é o pré-consciente. Eu fui falar subconsciente, levei um pito de uma psicóloga. Não se usa mais isso, é pré-consciente. Então, o pré-consciente. Olha só que interessante. Nós somos espíritos e sabemos que aqui, nesses 90%, tudo que está abaixo da água, somos nós espíritos imortais. E que ali está uma complicação nossa muito grande. Vou dar exemplo do que está ali escondido abaixo da linha d'água no inconsciente, nosso espírito e não nosso encarnado. Ali estão as diversas línguas que nós conhecemos. Agora, por que nós não acessamos? Aí entrou o Sérgio Lopes lá para falar. Aí não mais sobre essa figura do iceberg, mas ele colocando o seguinte: como Emmanuel diz que a mente somos nós encarnados, é o reflexo da alma, ou seja, de tudo que nós temos, de todo o capital que nós temos guardado. Ele falou assim: o que reflete é espelho. Mas nós temos usado aquele espelho da feira, que a gente compra na feira, de borda alaranjada. Eu nem sabia que no Rio Grande do Sul era a mesma feira nossa aqui, o espelhinho de borda alaranjada. Aí ele falou assim: nós estamos vendo só o que reflete esse espelhinho. Então achando que nós estamos vendo tudo da gente. E não estamos. E aí eu poderia me ver até aqui, né? Meu óculos, então eu sei que eu tenho óculos, eu sei que eu tenho barba, eu sei que eu estou de camisa rosa. Essa camisa rosa para minha esposa, você vai de camisa rosa, né? Mas eu não sei se essa camisa rosa tem manga comprida ou não. Se ela vem até aqui embaixo ou se ela está aqui em cima. Eu não sei. Eu só sei que eu estou com uma camisa. Mas não sei se eu estou calçado, se eu não estou. Mas tudo isso sou eu. Quanto mais esse espelho cresce, mais eu me enxergo. Então eu me enxergando, olha só, eu me enxergando, eu vou ver que é uma camisa de manga curta. Eu vou começar a ver que eu estou com tênis, eu não estou de sapato, que eu estou com a calça virada para cá, porque eu fiz uma criação com a minha esposa. Não vai fazer bainha coisíssima nenhuma, eu dobro para cá. Então, eu vou ver isso daí. Quanto mais esse espelho cresce, mais eu me conheço. E aí ele coloca: Jesus, o espelho dele é total. Mas não é total só aqui na frente. Ele enxerga na lateral, ele enxerga lá atrás, ele enxerga em cima e enxerga embaixo. Ele se enxerga todo. Nós não.
porque nós ainda estamos na situação de aprendizados pontuais. Então, quando nós reencarnamos assim. Como que a gente vai botar o espelho? O que esse espelho vai mostrar para que eu possa trabalhar em minha encarnação? O que é? Aí é aquela situação de que quando você está pré-reencarnante, vamos lá ver, Paulinho, vamos lá ver o seu iceberg, vamos lá, vamos olhar, tem isso, tem aquilo outro, vamos focar em quê nessa encarnação? Eu acho que a minha foi o seguinte, olhamos lá e falamos, mas eu andei fazendo muita coisa errada ao levar os outros a entenderem coisas erradas. A minha fala foi para desviar as pessoas do bem. Faz o seguinte, me dá essa encarnação só para que eu possa recolocar isso daqui na linha certa, e com isso eu aprenda a exercitar o bem com a doutrina espírita. Tudo bem? Tudo bem. Então, focou apenas isso para mim. Mas tem muito mais coisas que tem que ser focadas. Agora, se algo me acontece que eu não tenha explicação nenhuma, que eu posso reclamar de Deus, ou eu posso entender que alguma coisa veio aqui para o reflexo apenas para que eu possa ter a condição de, ao desencarnar, seja colocado para raciocinar. Está vendo isso que aconteceu aqui? Nós tivemos boa vida, mas na realidade você andou errando nessa parte. Você passou por uma situação difícil, e agora na próxima encarnação nós vamos focar aqui. Você já está sabendo o que é. Então, como nós somos espíritos imortais, quando nós estamos encarnados, é importante que nós continuemos a fazer a atividade nossa pensando no espírito. Pode falar. Qual a diferença de espíritos eternos e espíritos imortais? Olha, vamos lá. Ele é eterno após a sua criação. Não mais acabará, não morrerá. Então, para o espírito, essas duas maneiras são quase sinônimas. Porque ele não é eterno ele não é porque ele teve um início. Ele foi criado. Ele é imortal. Eterno seria Deus. Deus é eterno. Mas ele, após a criação, nós misturamos um pouquinho dizendo que ele é eterno. Erradamente. Ele é imortal. Tudo bem? Não, mas são jogos de palavras que trazem problemas, sim. Então vejam, nós estamos encarnados, somos espíritos, somos imortais. Qualquer coisa que acontecer comigo foi para o meu bem? Com certeza. Com certeza? Tudo é aprendizado, né? Oi? Tudo é aprendizado, né? Tudo nos leva a um aprendizado. Mas às vezes a gente age com o livre-arbítrio erradamente. Aí aquela consequência seria desnecessária. Aquele aprendizado com dor seria desnecessário, mas foi porque a gente usou o livre-arbítrio e escolheu aquele caminho. Então vamos lá. Hoje tem essas lutas de Muay Thai, tem uma academia do lado da minha casa. E eu fico vendo lá as meninas, coitadas, pegando uns pneus pesadões, tem que levantar. Oi? Você crossfit. Crossfit, nem sei dizer. Aí elas ficam aquilo, põe para lá,
então daqui a pouco estão correndo, vão lá, voltam, correm na rua, vão, volta e pega peso e faz isso, faz aquilo outro. Para mim, aquilo é uma dor, é um sofrimento. Para ela não é. Para ela não é, porque ela tem um objetivo. Ela quer melhorar a saúde e escolheu aquele caminho para melhorar a sua saúde. Perfeito. Está ótimo. Só que, quando nós não sabemos escolher, ou estamos um tanto quanto lentos, ou estamos um tanto quanto mal criados, segura esse pneu. Tem que segurar o pneu. Né? Aí é duro, é dureza. Por quê? Porque eu não me coloquei na condição de segurar aquele pneu, porque eu estava nem aí. Porque o espelho veio e focou a minha necessidade. É disso que nós estamos falando. Ok? Então, eu, espírito, passarei por situações que serão sempre para eu melhorar. Sempre para que eu possa encontrar felicidade dentro de mim. E mais uma coisa, nós somos seres sociais. Perfeito? Nós vivemos juntinhos. Só que, parem para pensar, nós vivemos na multidão, nós vivemos solidários, mas vivemos solitários. Porque só cabe a cada um de nós, intimamente, as decisões para a nossa felicidade ou não. Nada é externo. Tudo que vem externo é apenas para que eu possa me testar. De que maneira eu reajo? Como que eu vou fazer? Aí eu estou solitário. Sou eu comigo mesmo. Mas o nosso tema são as mortes prematuras. Por que será que eu falei tudo isso daí? Tudo isso foi falado para que nós pudéssemos entender que se eu sou um espírito, estou encarnado, nada é meu. Nada. Porque espírito não pega. Espírito não leva. Então, nesta vivência, eu posso ter agido de uma maneira que eu acumulei bens, dinheiro, posses. Eu desencarno, tudo isso daí vai ser dividido, vai ser roubado, vai acontecer um monte de coisa, mas eu não levo. Ou não levo? Eu, espírito encarnado, fui papai, fui mamãe. Aquela criança é minha? Esse é o questionamento que nós temos que raciocinar sobre isso. É minha.